A derivada é utilizada para estudos de taxas variáveis de grandezas físicas. De modo geral, ela nos permite aplicar os conhecimentos em grandezas desde que sejam representadas através de funções. A definição da derivada de uma função é um conceito central do cálculo diferencial, justamente por ela trabalhar com taxas de variação de algo devido às alterações que se apresentam no decorrer de um processo, trabalho, entre outros, o que normalmente é dado através de outra função. Existem inúmeras aplicações das derivadas de funções, dado o fato de ela se ajustar em qualquer taxa de variação. Assim, entendemos a derivada como um coeficiente angular da reta tangente, porém ela pode ser utilizada para apresentar nos gráficos qual a posição das curvas. No âmbito da engenharia, o cálculo por meio de derivadas é utilizado em uma extensa gama de atividades, para calcular a área, volume, cargas, resultantes de carregamentos, centros de gravidade, momentos de inércia e deformações, bem como a solução de estruturas hiperestáticas, equações elásticas. Sobre as aplicações de funções e de derivadas, observe a situação a seguir. O preço de um produto fabricado e vendido por uma empresa pode ser representado pela função P de t é igual a t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 9t mais 10. Então é o preço, né, em função do tempo, beleza? Em que P representa o preço do produto e T representa o mês das vendas do produto. Com base nas informações e na função dada, usando os conceitos de derivada primeira e derivada segunda, determine o mês em que o preço do produto é mínimo e o mês em que o preço do produto é máximo. Determine também quais são os respectivos preços mínimos e máximos. Então, pessoal, de modo geral, ele pede primeiro para a gente calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Porque a partir destas derivadas, nós vamos conseguir determinar quais são os pontos máximos, o ponto mínimo e o ponto máximo, né? O preço mínimo e o preço máximo, tá? Quais são as análises que nós vamos ter que fazer? Vamos só pegar a função e deixar bem claro aqui, ó. Essa aqui é a função principal. Ok, só arrumar, que é t ao cubo, t ao quadrado e 9t. Beleza, essa aqui é a nossa função. Aí, pessoal, nós precisamos encontrar a derivada primeira. Eu represento desta forma aqui, ó. Coloco um tracinho ali, significa que é a derivada primeira, tá? Se a derivada primeira for maior que zero, ou seja, primeiro nós vamos pegar aqui a função, encontrar a derivada, né? Nós vamos igualar ela a zero. E aí nós vamos conseguir encontrar as raízes ou raiz, vai depender ali da função polinomial. Nesse caso, provavelmente vai ser Bhaskara, né? A gente vai encontrar duas raízes. Beleza. E aí, pessoal, para as raízes que nós encontrarmos, se nós substituirmos na função da derivada primeira e nós encontrarmos um valor maior que zero, que é o que está sendo representado aqui, nós dizemos que a função nessa região será crescente, ok? Então, se a derivada for maior que zero, em um determinado t, para um determinado t, de um determinado intervalo, tá? É crescente. Vou escrever assim mesmo, bem simples. Beleza? E o contrário também. Se P de linha T for menor que zero, é decrescente. Ok? Então esse é o conceito básico ali, quando a gente faz o teste da primeira derivada. Para todo t pertencente a um intervalo qualquer, se a função for maior que zero,
é crescente, se for menor, é decrescente. Beleza? E aí, pessoal, a gente vai calcular depois a derivada segunda. Por que a gente vai calcular a derivada segunda, né? Seria basicamente só colocar dois tracinhos aqui, ó. A gente já vai... E aí, pessoal, a gente vai estar calculando essa função, essa derivada segunda, e substituindo as raízes que nós encontramos lá na derivada primeira, tá? Então, por exemplo, eu encontrei t igual a 1 e t igual a 2. Vou substituir esses valores na derivada segunda. Se for maior que zero, significa que é um mínimo local. Okay? E se for menor que zero, é um máximo local. É assim que a gente vai determinar qual que é o mês que apresenta o preço mínimo e o mês que apresenta o preço máximo. Ok? São essas regrinhas básicas aqui. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer primeiro? A derivada primeira. Vamos calcular a derivada primeira. Eu vou pegar a função aqui. A regra geral das derivadas, vou escrever aqui, ó, a regra geral é a seguinte. Vou colocar aqui embaixo. Derivada, vou representar assim com um Dzinho mesmo, tá? Derivada de x sobre dx é igual a x elevado a 1 menos 1, passa esse 1 multiplicando. Deixa eu deixar mais claro de forma algébrica, tá? Deixa eu colocar um elevado a n aqui, para ficar mais claro. X elevado a n. Qual que é a derivada de x elevado a n? Tá? Eu passo esse n multiplicando e subtraio 1 do expoente. Então, n menos 1. Beleza? Essa é a regra geral. Como a gente... Para polinômios, né? Quando a gente está trabalhando com polinômio, como nesse caso aqui, polinômio de terceiro grau. Então, como que ficaria ali, ó? Calcular a derivada primeira. Vou colocar um linha aqui, ok? E aí é o seguinte, vai ficar 3, eu passo multiplicando aqui, ó, o expoente, aí fica 3, só colocar aqui, 3 menos 1, ok? Esse 2, o expoente ali o 6 eu isolo, tá? O 6 aqui nessa parte eu vou isolar ele e vou derivar somente o t ao quadrado. Beleza? Ele eu isolo, mas eu passo o 2 multiplicando aqui na frente, ó, e fica t elevado a 2 menos 1. Mesma coisa aqui, tá? Quando não tem nada no expoente, é 1. Então, passo 1 multiplicando, 1 vezes 9, t elevado a 1 menos 1. Ok? E derivada de constante é 0. Constante é quando não tem nenhuma variável acompanhando. Beleza? Então, é 0. E aí, como que fica?